BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Branding para escritórios de advocacia vai muito além de criar um logotipo ou escolher uma paleta de cores. Trata-se de construir e comunicar de forma consistente a identidade e os valores que diferenciam o escritório do mercado. No setor jurídico, onde a confiança, a credibilidade e a autoridade são decisivos, o branding envolve alinhar a presença visual, o tom de voz e a experiência do cliente e a proposta de valor do escritório. Isso inclui desde a maneira como o site e as redes sociais se apresentam, até a forma como advogados se comunicam com clientes e parceiros, criando uma percepção clara e positiva que fortalece relacionamentos, atrai o público certo e sustenta o crescimento a longo prazo. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Marcos Bedendo. Ele é doutor em administração de empresas pela Faculdade de Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, a FEA. Mestre em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e graduado em Publicidade e Propaganda pela SPM. Executivo de Marketing e Branding por mais de 10 anos de empresas como Unilever, Whirlpool, Balduco e Parmalat, tendo grandes experiências no mercado de marketing e branding. É fundador e consultor da Brandwagon, consultoria de pesquisa marketing e branding, e presta serviços para empresas como Santander, Itaú BBA, Mac Sharp and Dome, ABS Global, Delta Airlines e tantas outras. É colunista da Exame e colabora com outras publicações especializadas, como Meio Mensagem, Próprio Marco, Valor Econômico, entre outros. Marcos, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom ter você aqui de volta para a gente ter mais um dos nossos papos aí, viu, cara? Valeu, Gabriel. Sempre um prazer bater papo com você, enfim, falar um pouco mais aí também com os seus ouvintes. Isso aí, Marcos. Marcos, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Bom, na verdade, eu sou uma pessoa que começou então na área executiva, né, como tantas outras pessoas, e eu tive uma carreira assim, de razoável sucesso quando passaram por empresas de bens de consumo, né? Então, eu comecei minha carreira na Parmalat, depois eu fui para a Whirlpool, eu trabalhei desenvolvendo e lançando geladeiras e freezers lá com a marca Brastemp e Consul. Depois eu passei para a Unilever, na Unilever eu tive um cargo global, de gestão de marca global. Por último, eu fui para Balduco, né? Eu tive ali na Balduco, eu trabalhava com os produtos da Balduco que não eram panetones, tá? Então, tudo que era produto de linha ficava na área que eu gerenciava. Isso já faz um pouco mais de 10 anos já que eu saí da área executiva. E eu acabei indo para a área mais acadêmica e de consultoria, né? Então, um pouco da história que você contou aí. Então, eu passei a trabalhar, né? Basicamente, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, comecei a dar aulas em faculdades, né? Então, eu sou professor da SPM, da Dom Cabral, do IBMEC, do INSPE, então eu rodo algumas faculdades dessas, mas felizmente as mais conhecidas assim em termos de negócios. E eu trabalho com consultoria, né? Então a gente faz tanto pesquisa de mercado quanto a parte de desenvolvimento de estratégia de marca, produtos, inovação. Enfim, por algumas empresas, como você falou aí, né? A gente normalmente fala as maiores, né? Então você falou a MSD, você falou da Delta, você falou da Johnson & Johnson, sei lá, do Itaú, do Santander. Mas a gente trabalha também com tantas outras que são, enfim, empresas que estão mais segmentadas em momentos, em locais específicos de mercado. A gente já trabalhou com construtor, empresa de TI, sei lá, hospital, enfim. Então, a gente tem uma carteira de clientes bem grande. Enfim, aí eu, junto, né, com essa história mais acadêmica, eu acabo tendo também um desenvolvimento de livros, né? Então, eu tenho 2 livros de branding, né? Um livro mais... Você estava lendo recentemente, né, Gabriel? Sim, eu tô lendo. O Branding para Empreendedores, né? Que é um livro que eu fiz muito focado para pequenos negócios, né? Então, aquele cara que está tirando o negócio do papel ainda inicialmente. Tem o outro livro que é o Branding Como Fazer na Prática, que é esse com a capinha laranja aqui atrás, sim, ó. Sim. Que aí é um livro um pouco mais robusto, ele trabalha um pouco mais a parte de estratégia, e sempre eu olho o branding do ponto de vista de negócio, né? Então, você não vai ter muita discussão sobre logo, tem um pouquinho até, né? Mas sobre logo, nomes e tal no livro, porque basicamente o livro ele fala muito de estratégia, como marca trabalha com estratégia. E dentro do marketing, a gente também trabalha com algumas frentes de marketing para empresas, enfim, negócios de modo geral. E aí eu tenho o livro Marketing Age to Age, que é esse aqui que está aqui atrás também, esse mais colorido aqui, que é o livro do Kotler, né, em que eu tive a grande oportunidade e chance de ser coautor dele aqui para a edição brasileira. Então esse é um pouquinho do minha trajetória aí, de maneira mais rápida.
Sensacional, Marcos. Marcos, eu não tive a oportunidade de ter aula com você na faculdade, mas pelo menos eu tive a oportunidade de ter aula com você por meio dos seus livros e das suas palestras aí. É sempre muito legal eu conversar com você. Você é uma das pessoas que eu estou sempre acompanhando aí e eu adoro nossos papos, cara. Só tenho a agradecer. Marcos, vamos direto ao ponto, cara. Como que você explicaria de forma simples, para quem não sabe, o que é o branding, afinal de contas? Muito bem. Então, o branding o brand, né, a marca, né, é uma lembrança na cabeça das pessoas, tá? Então, essa é uma definição do O'Reilly, do Jack Trout, que são dois consultores americanos que criaram um livro que foi muito famoso, né, o Posicionamento, a Batalha por Sua Mente, lá nos anos 90. E eu gosto dessa definição, que é uma lembrança na cabeça das pessoas, porque ele traz uma dimensão muito importante de que a marca é aquilo que você guarda no final das contas, tá? E também porque, como é uma lembrança, a lembrança depende daquilo que é a experiência que você vive, mas depende de você também, não é? Então, eu e você podemos viver a mesma experiência, mas a minha lembrança pode ser uma, a tua lembrança pode ser outra, por qualquer motivo que seja, não é? Nós vamos num jogo de futebol, eu torço para um time, você torce para outro, a gente vê o mesmo jogo, no entanto, o meu time ganhou, o seu time perdeu, a nossa experiência, nossa lembrança sobre aquele jogo, ela é diferente, tá? Então, eu gosto dessa definição, tá? Da lembrança. E aí, se a marca é uma lembrança, o que é o branding, né? O que é o processo de gestão de marca? É a maneira como eu atuo, né? Ou a maneira como eu consigo atuar na gestão ou na criação de experiências que levam à lembrança, tá? Então, essa é a forma que eu entendi até hoje, mais simples de explicar branding. É a forma como eu crio experiências que geram lembranças, que são as lembranças que eu quero gerar na cabeça das pessoas, né? Então, é isso. Na verdade, o trabalho do cara de branding é gerar lembranças. E dentro dessa ideia, né, de gerar lembranças, a gente vai perceber, né, e aí indo para a tua área, que é mais advocacia, que o que vai gerar lembrança efetivamente num escritório, né? Não é a propaganda que você faz, né? É a forma como você atende o teu cliente, é a forma como você conduz as suas operações, a forma como você se relaciona até com os outros stakeholders, não é? Sei lá, os juízes, os desembargadores, sei lá, os assistentes jurídicos que você tem em contato no seu dia a dia. Então é ali que, na verdade, a lembrança está sendo criada, por isso que a gente vê o branding de uma forma muito mais de negócios e mais holística do que simplesmente a escolha da fonte, a paleta de cores ou qualquer outra coisa. Sensacional, Marcos. Mas que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? E a gente estava falando da importância do branding como uma forma também de diferenciar, não só o branding ali, mas também, né, tudo que envolve ele, como você acabou de falar. E eu queria também, se você pudesse falar um pouquinho mais de como que também pode ajudar no critério de diferenciação dos escritórios entre si, porque às vezes as pessoas têm um papel muito qualquer escritório serve e tudo mais, e o branding pode ter um papel bem legal nisso aí. Sim, então, veja, voltando sempre a isso, a ideia de que eu tenho que criar experiências para que as lembranças sejam distintas, tá? Então, nessa questão das lembranças distintas, a gente tem que entender, e cara, isso varia muito de mercado para mercado, porque o mercado jurídico é um mercado muito grande, né? Mas assim, a gente tem que entender quais os tipos de lembranças que os nossos clientes especificamente querem ter, né? Ou qual a experiência que o nosso cliente quer ter para que eu possa proporcionar ela corretamente, tá? Então eu vou do meu lado aqui de quem tem um contato limitado, felizmente, com as questões legais, assim, o que, por exemplo, eu tenho na cabeça? Cara, a gente tem escritórios de advocacia que são familiares, entre aspas, tá? E eu posso ter escritórios que são muito especializados, né? Então, qual que é a diferença que você tem entre eles? Bom, se eu sou um escritório especializado, sei lá, numa questão criminal, por exemplo, obviamente que a lembrança, se eu quero ser um escritório que tem essa perspectiva, então veja, sempre demanda do profissional, como que eu quero ser percebido, né? Então, negócios profissionais têm muito isso. Como é que eu quero ser percebido? Não, eu quero ser percebido como um escritório especializado na área criminal. Bom, tá bom. Então, como é que a gente cria especialização? Como é que as pessoas que potencialmente vão me contratar percebem essa especialização? E aí eu vou criar experiências para isso. Então, eu vou chutar aqui, porque eu não tenho nenhum conhecimento prático, estou só chutando. Então, o que eu posso fazer? Bom, para você ser um especialista criminal, você tem que ter isso, né? A gente olha, parece que é um pouco por aí. Você tem que ter participado em casos midiáticos, não é? Poxa, então provavelmente é o que acontece no mercado, quando tem lá um caso midiático rolando, tem um monte de advogado querendo tentar prestar serviço para aquela pessoa, mesmo que seja pro bono, não é? Porque aquela pessoa se envolva com aquele negócio, fala assim, não, olha, eu fui o advogado que, né, trabalhou no caso tal, tá certo? Ou sei lá, às vezes especializados mais para, vamos dizer, tributária, eu quero que o cara tenha uma profunda formação
contábil, jurídica contábil, para ele poder lá identificar as melhores maneiras de eu poder, sei lá, né, assim, pagar o imposto que é devido, mas nada mais além disso, né? Enfim, então o que eu vou ter que ter nesse caso? Eu vou ter que ter participação em casos de empresas de grande porte que tenham tido algum tipo de sucesso, eu tenho que ter uma especialização lá em contabilidade feita por um órgão tal. Então, assim, veja, eu estou criando. Mas e se eu for o advogado da família, não é? Eu quero ser um advogado, é isso. Eu tenho um advogado, uma história de advocacia, que tenho aqui alguns sócios, e a gente atende casos mais genéricos, assim, de modo geral e tal. Então, eu quero atender, sei lá, a família. Eu quero fazer algum tipo de caso que essa pessoa tenha, ação de comportamento, de ação que estão ligadas ali a direito do consumidor, eu quero trabalhar com sucessório, né? Enfim, vou fazer lá inventário, mas é um escritório familiar. O que eu tenho que ter? Cara, aí as credenciais provavelmente vão ser diferentes, né? Aí você vai ter que ter um trato melhor com as pessoas, tem que saber explicar para elas, né? Como que rola o processo, quais são os custos, quais são as dificuldades, quais são os potenciais entraves. Você tem que ter um envolvimento, né? Então você tem que ter uma capacidade de atender múltiplas demandas diferentes. Então, não vou ser especialista numa área só, e quando eu entro numa outra área, eu mando essa pessoa para outro escritório. Eu vou tentar atender tudo ali. Então, eu vou ter que ter isso, vou ter que ter múltiplas especialidades ali, que obviamente eu posso fazer isso entre os meus sócios, mas assim, né, eu tenho que pegar aquela família, aquela pessoa, e tratar ela como um todo ali dentro. Eu tenho que ter uma experiência de contato muito próxima, muito boa, né? Enfim, então, assim, né? Veja, né? Então a gente está discutindo o quê? Que depende inicialmente de como a pessoa, né, ou o advogado quer se colocar no mercado. Isso tem a ver com as crenças pessoais dele, né? Tem uma coisa que a gente entende muito em negócios profissionais como a advocacia, que tudo isso começa na crença inicial do advogado. Tem advogado que tem uma filosofia mais técnica, o cara é inovador, ele é focado em questões técnicas, ele está estudando sempre. Tem advogado que ele é mais, né, mais afável, mais próximo, ele convive melhor ali com os leigos, ali com os clientes e tal. Ele tem um outro perfil. Você tem o perfil, né, que às vezes é meio mais arraigado justiceiro, não é? Eu quero ver a justiça sendo feita, eu não quero deixar as pessoas assistidas e tal. Então, você tem perfis diferentes, que é o jeito que as pessoas são. Né? Então, é um pouco do exercício que você tem que fazer para as marcas de advocacia. Primeiro, quem eu sou, não é? O que para mim é ser um bom advogado? Né? Por que eu entrei na advocacia? O que eu, na minha cabeça, imagino que é um bom serviço de advocacia? E a gente vê que se eu perguntar para 10 médicos, 10 advogados, talvez eu tenha 6, 7 respostas diferentes. Então, aí dentro dessas respostas diferentes, né, você tem que se respeitar como indivíduo e como advogado, para poder depois criar a marca que tem mais a ver com você. E aí, você tendo isso claro, fica muito mais fácil chegar ao sucesso, né? Porque você não fica fazendo um monte de coisa por aí, não, eu quero fazer um curso de especialização aqui. Não, peraí, minha visão é advogado de família, então é melhor ser generalista. Eu quero fazer, sabe, a gente vai controlando os nossos recursos. E o nosso recurso é o que a gente investe, eventualmente, para atrair cliente, mas o nosso recurso é o nosso tempo também, né? Como eu me desenvolvo, como eu vou buscar novos aprendizados e tal, que tem a ver com essa ideia original que eu tenho do que é prestar um bom serviço jurídico. Você vê que às vezes a galera sempre coloca, vai fazer ali um planejamento, né? Vai falar, quanto que eu vou investir, não sei o que tal, esquece de colocar o tempo. Gastou 10 horas no negócio, a hora do cara tá ali a R$1.500 a hora, esquece de colocar isso. Gastei 10 horas tal, trouxe o retorno em 3 mil, mas você fez as contas de quanto você parou ali para fazer, talvez não tenha sido esse retorno. Se você conseguir, né? Obviamente, tem que ver se você consegue pegar todo o seu tempo à disposição e colocar para vender, né? Depende de uma série ali de mas eu vejo muito, assim, esses mercados, a gente tem, né, muito contato, assim, com profissionais liberais como um todo, né, com advogados, com médicos, contadores e tal, e eu acho que grande parte, na verdade, também do que se gosta é de fazer aquilo que você tem vontade de fazer, sabe? A gente vê isso até em restaurante, né? Eu sempre uso esse exemplo porque ajuda a ilustrar. Você fez um curso em Paris para fazer a cozinha contemporânea francesa. Aí você volta para o Brasil depois de um curso como esse, aí você abre um restaurante para fazer o quê? PF? Não, né? Certo? Porque tem uma coisa que é assim, aquilo que te faz feliz, né? Então, aquilo que te faz, a gente vê muito isso no empreendedorismo. Se você faz uma coisa que você tem vontade de fazer, o teu ímpeto, tua vontade, o teu interesse, o teu envolvimento, ele é muito maior do que você faz alguma coisa que você não quer fazer. Então, o cara pode estar ganhando dinheiro, mas se todo dia de manhã ele acorda e vai ver como é que ele tem que fazer feijoada, ou
ou filé mignon à milanesa, cara, e as pessoas do cara cozinha francesa, ele não vai ser um cara muito feliz, né? Então, naturalmente, ele começa a desconectar mais do negócio, ele começa sabe, assim, a ter menos interesse por aquilo. Então, até financeiramente, ele pode estar bem, mas, no entanto, ele vai perdendo esse gosto pela coisa que ele teve inicialmente. Então, eu acho que para empreendedor, de modo geral, você ter essa capacidade de continuar se envolvendo por aquilo que você gosta na tua profissão é muito importante. É o que eu faço na minha, inclusive, sabe? Porque é isso, eu posso fazer um monte de coisa para eventualmente ganhar dinheiro, tá? Mas, cara, talvez tenha coisas que não me dê tanto prazer. Se não me dá prazer, eu faço pior, eu tenho menos envolvimento, eu tenho menos vontade e tal, e isso naturalmente vai impactar depois na maneira como eu sou visto e como as pessoas me contratam, tá? Então, eu acho que esse é um pouco do ponto inicial que muita gente esquece. Então, vai no brand, o que é o brand? Ah, peraí, o teu logo, a tua identidade visual, ou o teu site vai ficar assim, faz umas fotos bonitas de você, naquela pose de poder, assim, tal, né? Tudo bem, a gente eventualmente vai fazer isso, tá? Mas primeiro eu preciso saber qual é a pose ideal para você, né? É um cara mais próximo, mais, né, com um sorriso no rosto, uma cara de... ou um cara que realmente está ali, uma coisa de poder, autoconhecimento, tá? E depende do que você é, né? É engraçado então, acho isso. que esse é um pouco do começo de tudo, sabe? É engraçado isso, mas porque se você parar para perguntar para os escritórios qual que é o propósito, cara, não sabe, a maioria não sabe dizer. Infelizmente, porque não parou para pensar ou falar, não, isso aí vai demorar muito tempo. Por isso que às vezes eu começo a falar, vem cá, quando você escolheu fazer advocacia ou direito, por que você escolheu, cara? Por que você não vai fazer administração, medicina, engenharia? Por que você escolheu direito? E aí, esse às vezes é o início, sabe? E aí você vai ver que o cara começa a pensar, ele começa na faculdade, por que você se interessou pela área trabalhista, pela área tributária, pela área não sei o quê? E você vai ver que ainda que às vezes aconteça, raramente o cara vai falar assim, porque é uma área que dá muito dinheiro. Tá? Normalmente ele vai falar alguma coisa que está ligada aos gostos pessoais dele. Alguma história de vida, alguma coisa que ele passou. Tem muito advogado que é isso. Pô, eu vi meu pai sofrendo muito por questões jurídicas. Pô, eu quis ser advogado para poder tratar casos como dele. E você vê que isso existe muito em qualquer mercado, tá? Não é só no de advocacia e tal. Então, assim, a gente tem que começar por aí, sabe? Acho que esse é um pouco do começo que muita gente esquece. Senão você pode ter um ótimo sucesso, só que você, sabe, não vai estar, feliz. Você não vai estar feliz, né? Você não vai estar... né, assim, não vai estar alinhado com aquilo que você de fato imagina que seria, né, a sua profissão ideal. Engraçado isso, mas porque muitas vezes a galera vê uma ferramenta nova no mercado e fala, não, ó, eu quero colocar IA no meu negócio, tá bom, tá aqui. Não, porque vai melhorar o meu negócio. Beleza, tem razão, mas no quê? Você sabe? Isso, exato. É como se fosse a solução mágica, né? Tipo, e volta à discussão, não é? Porque, veja só, se eu for no escritório mais familiar, mais próximo, eu posso colocar IA para facilitar o meu atendimento àquela pessoa, àquela família, eu vou ter lá os dados daquela família, eu vou entender o tratamento, eu vou entender tal. É um caso. Se eu for um cara super especializado numa área tributária, eu posso colocar uma IA para ficar avaliando como é que as leis lá tributárias estão mudando, as novas portarias que estão saindo e tal. Veja, são usos legítimos para IA, né? Depende do quê? Daquilo que você está oferecendo para o teu cliente, né? E do seu propósito, né? E do que você é, né? Exatamente. Exato. E daquilo que você é. E, Max, eu queria saber como definir uma proposta de valor de um escritório de advocacia de uma forma clara e atrativa na sua visão. Então, você sempre tem que começar essa proposta de valor daquilo que o advogado entende como valor, não é? E aí, de novo, você perguntar para 10 advogados, você já tenha 6, 7 respostas diferentes sobre o que é o valor na advocacia. Depois, é muito bom você perguntar para o teu potencial cliente, né? Você tem clareza de quem é teu cliente, vão perguntar onde que ele vê valor, né? Porque em muitos casos também, o que é valor para o profissional não é valor para o cliente, aí você fica se esforçando um monte para fazer alguma coisa específica, que do outro lado, o cara não vê valor. Tá? Então, acho que esse é a etapa inicial aqui, importante da gente entender. Então, o valor, ele é um atributo totalmente subjetivo, tá? Pega a experiência de consumo. Eu uso, às vezes, como exemplo, uma propaganda antiga do HSBC, aquele banco, né, do inglês, que ele fala assim, pô, ele põe uma foto de um cara acampando numa praia, e ele bota embaixo, assim, feriado. Aí ele põe a mesma foto do outro lado e coloca assim, inferno, tá? Por quê? Porque tem gente que adora acampar.
o cara vai comprar pro cara, puta, que legal, desconectei, vivi a natureza, que maravilhoso para mim e tal. Pô, que valor inestimável que foi eu ter acampado lá, sei lá, no Yosemite, nos Estados Unidos, ou sei lá, na Ilha Grande, ali no Rio de Janeiro, entendeu? Maravilhoso. Outro cara fala, meu, que inferno, cara, tem mosquito, é quente, não tem lugar para ir no banheiro, não tem comida, não tem não sei o que horroroso, tá? Então, assim, valor é subjetivo. Então, a gente tem que justamente entender o que é valor pra gente, porque se eu não entender o que é valor para mim, eu não consigo propor para os outros, não é? Eu não vejo valor nisso, como é que eu vou oferecer isso como valor para você? Tá? É a história do médico, do advogado, tem que se entender. E do outro lado, você tem o teu cliente, não é? O que ele valoriza, né? Tem cliente que valoriza, obviamente, o resultado do mas tem cliente que valoriza o processo, tem cliente que vai ler a peça que você escreveu e vai dizer, poxa, realmente isso aqui é uma peça bem feita. Tem cliente que não vai querer nem ler, ele vai querer falar com você 3 vezes na semana para ter certeza que está tudo ok lá com o processo dele. Então, assim, depende do teu cliente, ele vai ter uma percepção de valor. Então, você começa a entender nesses 2 pontos. E aí, quando você começa a fazer, você está levando isso em consideração. E aí, uma dica também básica aqui, é que a gente não leva em consideração somente as questões funcionais, não é? Então, o funcional é isso, é velocidade, qualidade de uma peça e tal. Tem questões emocionais. O meu cliente está se sentindo atendido, ele está se sentindo confortável, ele está se sentindo seguro com a proposta que a gente está fazendo para ele, porque se ele não tiver uma sensação de proximidade com o advogado dele, cara, ele vai embora, né? Ou no próximo caso ele vai pegar outro advogado, sabe? Então você tem que ter essa questão de sensação. E em alguns casos, você vê muito isso em advocacia também, você tem o que a gente chama de valor simbólico, né? O cara quer contratar o melhor escritório, o maior escritório, o escritório com os maiores especialistas, tá? Então, para alguns, também tem esse discurso. Veja, se isso for uma coisa de valor. Empresa tem muito disso, né? Eu sou um diretor jurídico de uma empresa, quem que eu vou contratar? Cara, melhor eu contratar o grande escritório aqui, porque eu sei que esse grande escritório, ele consegue me suportar, e se der problema, a culpa é do escritório, né? Se eu contratar um cara que ninguém conhece, dá problema no processo, a culpa é minha, como diretor jurídico. Então, existe muitas vezes no B2B essa questão dessa reputação. Não só no B2B, né? Normalmente em áreas mais especializadas. Pô, tô com um problema aqui criminal. Porra, vou pegar aqui o melhor escritório criminal, na opinião, sei lá como é que o pessoal critério tem isso, mas existe isso também, tá? Porque aí eu vou lá, eu tô contratando aquele cara pelo status que ele tem. Isso é engraçado isso, Max, porque eu converso bastante com o pessoal do escritório e eles têm alguns medos em relação a isso. Primeiro, muitos escritórios, muitos advogados têm medo do cliente. Então, tem medo de perguntar o que eu estou indo bem, o que eu estou indo mal, como que eu posso melhorar o serviço, porque eles têm medo que o cliente fale que ele precisa melhorar e ele não vai melhorar, porque ele não quer. Ou porque, sei lá, vou ter que mudar, que vai dar um puta trabalho, né? Beleza, vai perder cliente para outro, então. E aí eu também lembrei do Theodore Levy, que no fundo é isso, né? Mas a gente vê que é um pouco entender o que leva aquela pessoa a tomar aquela decisão de contratar. Não é o serviço jurídico, o serviço jurídico é uma ferramenta, mas é qual que é a dor que motivou o cliente a ir lá. E aí isso fala muito do posicionamento, né? Eu estou me enganando aqui, viajei. Não, porque é isso, você depende da motivação, o cara vai te procurar por um motivo ou por outro, né? É isso, tem cliente que tem a clara consciência que o processo dele é um processo normal, que tem que acontecer do jeito que tem que acontecer, e talvez ele tenha mais sucesso ou menos sucesso, e ele vai contratar um cara porque isso, é familiar, é próximo, até, eventualmente, acha que ele cobra um preço justo, tá? Não tem que ser barato, tá? Um preço justo, né? E tem o caso que é o caso da vida do cliente, seja empresa, seja uma pessoa física. Pô, ali eu estou disposto a investir o máximo de recursos que eu posso investir para ter o melhor resultado possível, né? E aí, veja, são trabalhos, né, que nem o Levi, não, mas o outro, né, o Christensen, você vai falar, cara, são trabalhos diferentes. Um é o trabalho do especialista, outro é o trabalho do cara que vai dar uma boa jornada ali, né, para o cliente, a tranquilidade, a proximidade, o envolvimento e tal, né? E aí, quando você vai para o lado empresarial, tem um monte de diferenças, porque tem isso, tem os processos de volume, tem os processos muito específicos, muito especializados, tem os processos corriqueiros, tem a questão da administração das questões jurídicas em si, que é um outro capítulo quando você trabalha em escritório, né, ou empresa grande, que contrata escritório grande, enfim. Então tem um monte de facetas para percepção de valor, que é isso, se você não entender direito,
você começou errado, né? Então, às vezes o pessoal quer começar a proposta de valor listando o valor que ele quer oferecer. E não, né? Tem todo um trabalho anterior, você entender o que você acha como valor e de entender o que teu cliente entende como valor. Vai ter que estudar, vai ter que pesquisar, vai ter que entender o cliente, né, Max? É isso. Segredo, não é difícil, entre aspas. não é isso, não é trabalhoso. difícil. É isso, não é difícil, mas também não é fácil, né? Assim, essa é a questão. Tá? Não surge do nada. E isso é outra coisa que a gente sempre comenta, assim, tal. Sim. Não dá para delegar, sabe? Você pode contratar alguém para te ajudar a fazer, né? Que aí você tem uma consultoria, uma pessoa que tem uma experiência um pouco maior naquela área. Mas não dá para você delegar. E aí muita gente desses mercados quer delegar. Fala, olha, sabe uma coisa? Cria aí para mim um propósito, missão, cria aí uma valor. proposta de valor. Cria aí, depois você me traz. Aí você fala, mas eu não sei quem você é. Eu falo, não, mas você é especialista nisso. Faz aí, traz umas opções. Não precisa não, eu recebo esse tipo de pedido. Você não tem uma opção de posicionamento pra gente avaliar, e aí a gente contrata você se gostar? Falo, não tenho, desculpa, mas não é assim. Então isso também fica até uma dica aí para os advogados aí que estão assistindo. Que é isso, assim, se o cara falar assim, não, vem cá, eu vou te trazer uma proposta de posicionamento. Esquece, está contratando um potencial picareta, tá? O posicionamento tem que vir de vocês, né? Tem que vir daquilo que vocês acreditam, daquilo que vocês são. Então, não adianta querer contratar fora. Você pode contratar um auxílio para que isso seja feito de uma maneira mais correta, mais bem feita, mais estruturada e que represente aquilo que vocês são. Mas não dá para você contratar pronto. Não tem um pacote de posicionamento de advocacia pronto. Quer dizer, tem, mas aí você vai ser igual a todo mundo, que é o que muito advogado reclama. Eu contratei uma agência, ele fez igual o que todo mundo faz. Porque às vezes tem culpa da agência, mas tem culpa do próprio escritório que não conseguiu levar para a agência exatamente o que é ele, o que ele é diferente, o que ele faz que não é igual aos outros, como é que ele tem que comunicar isso adequadamente para os seus clientes. A melhor coisa é quando chega também, já chega com as ideias do chat, né, Marcos? Eu joguei no chat aqui, ele falou que tem que fazer isso. É verdade, o que você tem que fazer? Eles não sabem nem fazer as perguntas certas. E tem um ponto, Marcos, só fazendo um paralelo que você trouxe, que eu acho que é interessante, que às vezes os advogados e advogadas, escritórios, chegam com isso achando que tem uma solução pronta para o negócio. Por ignorância, não é por maldade, por ignorância. Não é. Mas é a mesma coisa que um cliente chegar para um advogado e falar, olha, eu queria... entra aí com uma ação de uso capião para mim. Mas você sabe o que aconteceu com o imóvel, você sabe a história, sabe por que aconteceu isso, você sabe quanto tempo, tá? Tem uma série de perguntas. Se você não fizer as perguntas, não souber o que tá rolando, você não vai conseguir ajudar o cliente na ação, você nem sabe se é essa ação correta. Você tem que entender o negócio, cara. Não tem muito segredo ali. Você tem que entender o caso, tem que ir atrás, tem que saber o que aconteceu. Tem uma boa de histórias por trás. Senão você vai fazer um trabalho ruim, que nem advogado que fala que tem causa-ganha. Não existe causa-ganha. Você não sabe como o juiz vai decidir. É isso mesmo. É isso aí. Você foge de advogado que fala que é causa-ganha e os advogados têm que fugir de pessoas que falam, não, isso daí é fácil de fazer, é isso. Tá pronto, tem a solução pronta, não entendeu seu negócio, cara. Aí você pode perguntar pro chat. Joga lá. Como faz um planejamento estratégico? Vai lá. Beleza. Você sabe que quais as suas perguntas, você sabe ver se ele está falando a resposta certa, você sabe se ele está usando realmente a edição mais atualizada. Eu falo, não, mas ele buscou todo o conhecimento possível? Beleza. Desculpa, eu fico... Cara, não dá. E eu queria saber, Marcos, na sua opinião, o personal branding do sócios pode fortalecer o branding institucional dos escritórios? São coisas diferentes? Não existe possibilidade? Então, na verdade, o que a gente percebe, assim, de novo, na advocacia, mas também na área médica, na área de contabilidade, na área de serviço profissional, na área de consultoria e tal, é que, assim, não existe exceto em raros casos, não existe uma desassociação entre a marca dos sócios e a marca do escritório, tá? Elas têm que agir em conjunto, elas têm que estar intimamente ligadas. Quando que isso começa a não ser verdade? Quando está muito grande já, e aí você eventualmente não tem mais a presença do fundador, do cara que tem o nome na porta, entendeu? Aí talvez o escritório esteja num outro momento já, em que permite que ele tenha um desenvolvimento apartado, uma ideia de marca apartada do que são os sócios. Mas é isso, no fundo, o que a gente imagina, tá? E o que é comum de acontecer é que quando se forma uma sociedade de advogados, os advogados têm algo em comum. Eles podem ter visões diferentes sobre certas coisas, mas eles têm algo em comum, por isso que eles estão juntos naquele escritório, tá? Se não tiver nada em comum também, é melhor separar, certo? Então a gente imagina que se tá ali só para dividir o escritório, hoje tem co-work e tal, tem coisa que é mais fácil. Então, se você tá junto na sociedade, com outros advogados, você tem alguma coisa em comum. Então, o que é a marca do escritório? Esses elementos que tem em comum entre os sócios do escritório, tá? Então,
quando eu estou falando de escritórios menores, tem lá, sei lá, seus 3, 4, 5, 10 advogados, você tem que ainda alinhar entre os sócios para entender o que é esse elemento comum, tá? Quando o escritório começa a ficar muito grande, aí é meio que o contrário. Olha, o escritório tem esses valores aqui. Se você, como advogado, tiver valores similares, você pode se juntar, ou eventualmente com o teu trabalho, com a tua... Então, você vai se juntar ao grupo de sócios. Se você não tiver, você não vai juntar, tá? Mas, de qualquer maneira, ele nasce dos sócios, tá? Entendi. Então, eventualmente, em um escritório muito grande, já está na segunda, terceira geração, talvez ele já tenha uma visão institucional, né? Que a gente chamaria assim, não é? Que aí, assim, olha, esse escritório tem esse perfil. E aí, ele seleciona o advogado com base nesse perfil. Mas veja, no final das contas, os advogados têm que ter o perfil do escritório. Porque se a grande parte da experiência, da lembrança, a gente começou lá no nosso início, se a lembrança é construída pela experiência, qual que é a principal experiência que um cliente tem com o escritório? É o atendimento do dia a dia, tá? Então, quem está fazendo a marca do escritório? Toda vez que tem um atendimento de um advogado, seja ele associado, sócio, contratado, tal, com um cliente, é ali que a marca está se formando, é ali que a experiência está sendo criada. Então, nesse caso, esse alinhamento que se tem ali da ideia do que é, né, aquela advocacia e tal, ela tem que estar presente em cada contato. E aí é que a gente vê que fica muito solto em alguns casos, dentro das advocacias, especialmente quando elas estão começando a crescer, né? Então, o cara passou ali dos 10 advogados, não é? Aí ele começa a contratar por skill, né? Aí eu contrato o cara que é bom ou tem uma especialidade em trabalhista, porque eu preciso de um cara trabalhista aqui. E ele esquece de olhar se o cara tem a mesma visão que o sócio faz, né? Veja, lembre-se, ele que vai criar a marca. Então, toda vez que ele for atender um cliente, ele está levando a marca do seu escritório para frente. Então, antes ele ter a capacidade técnica, ele tem que ter o alinhamento de pensamento com o que o escritório faz. Senão começa a desalinhar tudo, e aí vira uma coisa que não importa o quanto bonito o seu site ele vai ter uma marca que não vai ser valorizada, ou vai ser uma marca que, sabe, que não tem consistência. Algumas pessoas acham super bom, porque o atendimento é muito próximo, envolvente, outra pessoa acha uma porcaria, porque o advogado é arrogante e não sei o quê. Então, o que vai acontecer ali? O que aconteceu ali? Cara, um foi atendido por um sócio, o outro foi atendido pelo outro sócio. O que a gente quer? Que esses sócios pensem igual, para eles poderem criar um atendimento igual, para que a lembrança fique igual, tá? E aí isso permanece no mercado. Sensacional. Marcos, eu adoro nossas conversas, cara, sabe? Eu aprendo muito com você mesmo, assim, porque, cara, você sempre me provoca, pelo menos as nossas conversas sempre acho muito provocativo, porque eu fico me questionando das coisas. Então, pra mim, os papos com você são sempre muito bons mesmo. E, Marcos, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser aprender mais com você, o espaço é seu. Claro, poxa, legal, obrigado pelo espaço. Pessoal, assim, a gente tem o site da consultoria, né, www.brandwagon.com.br, ali tem lugar para mandar a mensagem. Pode entrar em contato pelo meu e-mail direto, que é marcos@brandwagon.com.br. Também estamos nas redes sociais, né, se digitar Marcos BD indo ali no LinkedIn, às vezes aparece outros, tá, mas você vai ver que eu sou eu, o outro cara é o outro cara, tá bom? E lá no Instagram é @bdendo.marcos, tá? Então, também são as formas aí de vocês entrarem em contato. E não sei se perceberam pelo papo que eu tive com o Gabriel, eu adoro falar sobre o assunto, tá? Então, todo mundo que manda mensagem, mesmo que seja uma pergunta, uma dúvida e tal, a gente, às vezes, né, sempre responde. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas a gente sempre responde, tá? Então fiquem super à vontade para entrar em contato, tiverem qualquer dúvida, se tiver interesse em aprofundar um pouco o assunto, é sempre um prazer falar sobre branding. É isso aí, Max. Vocês vão ver que o Max nas redes sociais tem um branding diferente, né, Max? É isso aí, a gente pensa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.